Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número... deixa eu verificar aqui o versículo número 5. João 5, versículo 5. Amém, amados? Prega isso na sua Bíblia. Vamos abrir. Se você tem sua Bíblia no celular, não tem problema não, tá? Pode pegar ela no celular, né, para você poder abrir também ela aí, não tem problema nenhum, tá? João capítulo 5, versículo 5. Só um versículo da palavra de Deus, e assim está escrito. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Amém? Repita comigo, estava ali um homem que havia 38 anos enfermo. Tome seu assento, nós já oramos, já preparamos o teu coração para essa palavra. Amados, eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra simples, rápida e prática, mas muito instrutiva da parte de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração. Tá? Bom, escute. Há momentos em nossas vidas, e esses momentos são muitos, são às vezes quase que constantes em determinados momentos, que enfrentamos situações que podem, escute bem, momentos e situações que podem nos atrofiar, paralisar e imobilizar. Há momentos e situações que a gente enfrenta determinadas crises da vida, que elas podem nos atrofiar, paralisar e imobilizar. Porém, hoje, você vai ouvir uma palavra que é, na verdade, uma verdade absoluta. E esse é o tema da minha palavra hoje. Uma verdade absoluta. Você pode repetir comigo bem forte? Uma verdade absoluta. Fala mais forte. Uma verdade absoluta. Grava isso no teu coração. Pastor, mas que verdade absoluta é essa? Deixa eu aqui contextualizar o texto que nós acabamos de ler. João capítulo 5 vai narrar a história de um milagre. Preste bem atenção. O verso 1 do capítulo 5 conta que Jesus, ele vai para Jerusalém, porque naquele período, naquele tempo havia uma festa. A Bíblia não define que tipo de festa que é. Mas nós sabemos, à luz da Bíblia, que há 3 festas que todo judeu costuma se reunir para cultuar a Deus. Festa da Páscoa, tabernáculo. A Bíblia não declara que tipo de festa que é, mas a cidade está em festa, o povo ali se reúne com um intuito, independente da festa, o propósito é único: cultuar a Deus, adorar a Deus, manifestar louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai a essa cidade. Ele vai a Jerusalém no tempo dessa festividade. Só que a Bíblia relata que Jesus, ao chegar em Jerusalém, claro, como todo judeu que vai para Jerusalém, e o foco é o templo, aonde ali se reúne para adorar o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele não entra pela porta principal, porque Jerusalém tem em torno de 10 a 12 portas. E a Bíblia diz que ele entra por uma dessas portas, mais conhecida como a porta das ovelhas. Ele entra por ali. Mas o que é esta porta das ovelhas? Por que existe essa porta? Qual a finalidade dessa porta? A história diz que por esta porta adentra os judeus que vêm de fora, que vêm para cultuar a Deus e trazem os seus sacrifícios para oferecer ao Senhor, ovelhas, cordeiros, etc. E a Bíblia fala que é por aquela porta que adentra aqueles que chegam a Jerusalém para sacrificar seus animais. É por ali que eles entram. E eles entram ali para quê com essas ovelhas? Porque há junto à porta das ovelhas um tanque conhecido como Betesda, um tanque que tem 5
alpendres ou 5 degraus. E este tanque, chamado Betesda, por que lá há esse tanque? O objetivo de passar por aquela porta com essas ovelhas e se dirigir ao tanque é para exatamente purificar os animais, lavar os animais, para que eles possam estar preparados e prontos para o sacrifício. Só que há um detalhe: a Bíblia diz que há junto a esse tanque uma multidão. Há junto a esse tanque uma multidão. Olha só que tipo de multidão há ao redor desse tanque. A Bíblia diz uma multidão de enfermos. Agora escuta, os enfermos aqui são de determinados grupos, não é todo tipo de enfermo. Há um grupo específico de enfermos que ali está. O versículo de número 3 vai dizer: ali estão estes enfermos, cegos, mancos e ressecados. Aqueles que têm atrofia na sua mão ressequidas. Aqui está o grupo de enfermos que se reúne em volta desse tanque. E a Bíblia diz, é bem clara, que em volta desse tanque há uma multidão de enfermos. Há uma multidão de cegos, há uma multidão de mancos e há uma multidão de ressecados. O que é que eles estão fazendo aqui? O texto diz que em determinado momento descia um anjo e movia as águas daquele tanque. E quando o anjo descia e os que estavam ali viam o mover das águas, a Bíblia relata que o primeiro que ali fosse lançado ou se jogasse, não importa se era cego, se era manco ou se era ressecado, no mesmo instante que ele caía, a Bíblia diz que ele era curado. A Bíblia diz que o milagre acontecia. O cego ali se jogava e via. O ressequido ali se jogava e era curado. A Bíblia diz que o manco ali se jogava e era curado. Milagres acontecia naquele ambiente. Só que a Bíblia vai relatar, no verso que a gente leu, que estava ali um homem que não se enquadrava com o grupo específico daqueles enfermos. Os grupos específicos de quem está ali é cego, manco e ressecado. Só que a Bíblia relata que agora está ali um homem que não se enquadra com nenhum desses três. Ele não é cego, ele não é manco e ele também não é ressecado. A Bíblia diz que ele é paralítico. A Bíblia relata que ele é paralítico. Agora olha o que o texto vai dizer. E estava ali. Para nós mineiros, esse negócio de ali, a gente compreende muito bem. Não é verdade? A gente que é mineiro sabe que esse negócio de ali é mais embaixo. Pode ser longe. O mineiro, se falar para alguém, falar assim: olha, minha mãe foi logo ali, mas já volta. O logo ali, né, que a mãe foi em Uberlândia. Logo ali para o mineiro é aqui, né, no Rio Grande do Norte. Não é assim? Logo ali. Para o mineiro, esse negócio de logo ali, o mineiro compreende. Mas tem muita gente que não compreende esse negócio de logo ali. Estava ali. Tão simplório parece. Tão fácil parece. Só que escuta, não é tão fácil assim. Não é tão simples ali. Estava ali aonde? Em Jerusalém. Estava ali aonde? No templo. Estava ali aonde? Junto à porta das ovelhas, próximo ao tanque de Betesda. Estava ali quem? Um paralítico. Estava ali quem? Um paralítico. Ele estava ali. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, ele vê cego, ele vê manco, ele vê ressecado, mas o que chamou a atenção dele foi quem chamou a atenção dele foi. E quando Jesus vê o paralítico, olha como ele vê o paralítico. A Bíblia fala que no próprio
versículo de número 6. E Jesus, vendo este deitado, ele estava como? Deitado. Porque ele é paralítico. Ele não tem condições de estar ereto, em pé, firme. Ele está deitado. Agora, quando eu olho para esse cenário, quando eu olho para essa situação, Jesus começa a conversar com ele. O que você quer? Você quer ser curado? Ele diz, eu quero. Só que aí ele vai afirmar algumas coisas. Algumas coisas ele vai afirmar que vai agravar ainda mais a sua situação. Olha o que ele vai dizer. Eu não tenho ninguém por mim. Quando o anjo desce e move as águas, quando eu vou me arrastando para lá, primeiro, não há ninguém que venha me pegar e me ajudar a levar até que eu caia nas águas. Não tenho ninguém. E segundo problema, quando eu vou me arrastando, outro vai na frente e pula nas águas antes de mim. Então não parece tão simples. Primeiro porque ele é paralítico. Como ele chegou ali, com certeza alguém o levou. Não sabemos se ele pagou para alguém. Mas a Bíblia relata que ele está ali. Mesmo diante da doença, mesmo diante de tudo ser desfavorável a ele, ele está ali. Ele está exatamente naquele lugar. E ele tinha todos os motivos para não estar ali. Diga comigo, ele tinha todos os motivos para não estar ali. Quais eram os motivos? Diga comigo, a sua doença, a quantidade daqueles que esperavam o milagre e não ter ninguém por ele. Você está entendendo isso? Tinha todos os motivos para não estar ali. Doença, ele é paralítico. Segundo, a multidão está ali esperando o mesmo que ele. Tem mais possibilidade do que ele. E terceiro, ele não tem ninguém por ele. Porém, a minha pergunta é: ele está ali. Mesmo diante de todas estas situações, mesmo diante de tudo ser desfavorável, ele está aonde? Ali. Sabe por quê? Pergunta para teu irmão que está do seu lado. Será por quê que ele está ali, mesmo diante de todas essas situações desfavoráveis? Sabe por quê? E essa é a verdade absoluta de hoje. Diga comigo, nada imobiliza aquele que tem fé. Uma pessoa entendeu. Nada imobiliza aquele que tem fé. Ele está ali porque ele crê. Ele está ali porque ele tem uma fé. O meu milagre vai chegar. Ele está ali porque ele crê. Eu receberei o meu milagre. Ele está ali porque ele crê. A minha hora vai chegar. Queridos, nada imobiliza aquele que tem fé. Ele é paralítico físico, mas não é paralítico no espírito. Tinha todos os motivos, só que nem a doença da paralisia o imobilizava. Nem a paralisia o imobilizava. Nem os obstáculos o imobilizou. Nem o fato dele estar sozinho o imobilizou. Ele sabia, eu não tenho ninguém por mim. Ninguém me ajuda. Eu sou doente, eu não posso ir correndo até lá.
Os obstáculos são inumeráveis, são grandes, mas a Bíblia diz que nem a doença, nem os obstáculos e nem tudo que era desfavorável o imobilizou de ele estar ali. Sabe por quê, queridos? Que eu estou afirmando que aquele que tem fé, nada o imobiliza. Eu não estou falando de fé, simplesmente aquela fé natural. Estou falando desse tipo de fé não. Porque existem muitos tipos de fé, eu não tenho tempo para falar sobre tipos de fé. Mas a fé que esse paralítico aqui tinha, é a fé que o verdadeiro cristão deve possuir. Uma fé inabalável. A fé desse paralítico, que era inabalável, que não o imobilizou, que não o parou, que não o deteve, levou ele a alcançar o milagre. Então diga comigo assim, uma verdade absoluta: nada imobiliza aquele que tem fé. E eu pergunto, nessa noite gloriosa, existe vidas aqui que possuem essa fé? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe por que que esse tipo de fé que alguém possui, nada vai imobilizá-lo? Porque esse tipo de fé é uma fé forte e poderosa. Eu pergunto para você, nesse tempo de crise que a gente está vivendo, algumas crises da vida estão te imobilizando, querida? Está te imobilizando? O que é que está imobilizando você? Pastor, eu não vou no culto porque o problema do coronavírus me impossibilita e está me colocando imóvel, eu não posso ir mais à casa de Deus adorar. Ah, é? Engraçado, esse paralítico está dando uma surra em você. Ele é paralítico. Ele está aqui no templo, ele está aqui para cultuar. Pastor, eu estou enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma crise. Por isso, olha, pastor, eu estou enfrentando uma situação no meu casamento, por isso que eu não vou na igreja hoje. Está imobilizando, filha? Não pode vir para o culto adorar porque tua casa está enfrentando uma crise? Que tipo de fé é essa? Que qualquer ventozinho, que qualquer marolinha, que qualquer tempestade é capaz de imobilizar você, de paralisar você, de atrofiar você. Escuta, acredite se quiser. Você sabia que desde que começou a pandemia tem crente que não mais veio ao culto adorar e nem orar e nem em casa? Ele está fazendo isso? Só que eu aprendo aqui uma verdade absoluta: nada imobiliza aquele que tem fé. Nada imobiliza aquele que tem fé. E eu vou terminar te dando alguns exemplos além do paralítico. Esse aqui, nem a paralisia, nem os obstáculos, nem por ele estar sozinho, imobilizou ele. Ele está ali, com todas as dificuldades, ele está ali, mesmo com todos os problemas, ele está ali. E por ele estar ali, com essa fé inabalável, ele alcançou o milagre. Agora escuta, outro exemplo aqui para você. Mateus capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus desce do monte e uma multidão segue ele. Versículo 2, a Bíblia relata que de repente, sabe quem surge na história? Um leproso. Surge quem? Um leproso, que teria que viver isolado da sociedade, morar no leprosário, não poder ter contato com ninguém, não poder estar na multidão com ninguém,
não podia estar no templo de Jerusalém adorando. Só que a Bíblia relata que este leproso, mesmo com a lepra, a Bíblia diz que ele vendo Jesus e sabendo onde ele está, ele corre até a presença de Jesus. E sabe o que ele faz quando ele vê Jesus? Ele não importa com a multidão. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus e o adora. A lepra não imobilizou o leproso de adorar. E o que é que tem imobilizado você? O que é que tem paralisado você? O que é que tem detido você? O que é que tem atrofiado você? Meu querido, aprenda, nem a lepra foi capaz de deter e imobilizar o leproso. Ele estava lá adorando. Tipo de fé nós temos? Uma fé que qualquer coisinha a gente para. Uma fé que qualquer coisinha a gente é atrofiado pelos problemas. Deixa eu contar uma história mais da Bíblia, mais pesada ainda, para você aprender que nada imobiliza aquele que tem fé. Eu estou afirmando uma verdade absoluta aqui hoje. Nada, vou repetir, nada, aleluia, imobiliza aquele que tem uma fé genuína. A Bíblia relata em Marcos capítulo 5, versículo 27, conta a história de uma mulher que sangrava há 12 anos. Uma mulher que padecia na mão dos médicos. Uma mulher que ia morrendo a cada dia, padecendo a cada dia. Mas a Bíblia relata que um dia ela ouve falar de Jesus. E a Bíblia diz que ela, mesmo fraca, debilitada, mesmo ela estando tão fraca, a Bíblia relata que ela vem até onde está o Senhor Jesus. Ela entra no meio da multidão, e a Bíblia diz que ela chega por trás e toca na orla das vestes, porque ela dizia: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu creio, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela corre, enfrenta a multidão, toca na veste, é curada. Sabe por quê? Porque nada imobiliza aquele que tem fé, nem as dificuldades da vida daquela mulher. Você pode colocar de pé aí, querido? Nada imobiliza aquele que tem fé. Oh, aleluias. Preste atenção. Eu quero que você aí repita essa frase, porque o Espírito Santo está te ensinando algo hoje aqui. Uma verdade absoluta. Diga comigo: nada imobiliza aquele que tem fé. Fala mais forte: nada imobiliza aquele que tem fé. Agora eu vou terminar, preste atenção. O decreto apareceu, decreto de um imperador. Durante determinado tempo, ninguém ora, ninguém adora outros, senão ao imperador Medo-Persa Dario. O decreto chega, sabe nas mãos de quem? De um homem de fé. E ele tinha uma fé inabalável, chamado Daniel. Ele leu o decreto, e o decreto é para parar de orar, é para parar de adorar, é para parar de cultuar o seu Deus, é para parar de se render ao Senhor. Não pode, nem em casa, nem no templo, em lugar nenhum. Só que a Bíblia relata que algo acontece. A minha pergunta é: o decreto imobilizou Daniel? Vou perguntar: o decreto imobilizou Daniel? O decreto parou Daniel? Deteu Daniel? A Bíblia diz que Daniel continuou orando e adorando. Sabe por quê? Porque nada paralisa, imobiliza aquele que tem fé. No capítulo 3 você conhece a outra história.
uma estátua foi colocada, ouro, e a ordem era, quando tocar o som, todo mundo vai parar e se prostrar diante dessa estátua de Nabucodonosor. Só que a Bíblia diz que havia 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham uma fé inabalável, que adorava o Senhor a todo instante e que jamais pararia de adorar ao único Deus de verdadeiro, o Senhor Jeová. E a Bíblia diz que ele está no meio da praça, os instrumentos tocam e a ordem é: se prostra diante de Nabucodonosor. Aquilo faria o seguinte: eu vou ter que parar de adorar o meu Deus. Só que a Bíblia diz que eles não pararam de temer a Deus, de adorar ao Senhor. Eles ficaram de pé, não se curvaram diante daquela estátua. Escuta, estou terminando aqui. O decreto veio, a condenação veio, e o rei falou assim: vão ser jogados na fornalha de fogo ardente, vão queimar no fogo. Ainda tem uma oportunidade, se quiser te dou mais uma chance. É só parar de adorar teu Deus, é só parar de buscar teu Deus, é só quebrar esse princípio básico de temer somente a Ele, de se curvar somente a Ele. Só que a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego vai dizer: nem a fornalha imobiliza a minha fé. Não será a fornalha que vai parar ou me deter de servir e temer e obedecer ao único e verdadeiro Deus. Nabucodonosor diz assim: eu vou aquecer essa fornalha. Está quente, eu vou aquecer 7 vezes mais. O fogo está ardendo, quem está chegando na porta está morrendo. E a Bíblia diz que Nabucodonosor olha para eles e diz assim: e agora? Será que a chama 7 vezes mais não vai mobilizar vocês? Não vai parar vocês? Só que a Bíblia diz que eles dizem: nada, ou de calabra súbria, nem mexe, o de manaraba calabra súbria, a fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, imobiliza a minha fé. Eu só creio nele, eu só confio nele, a minha vida está na mão dele. Se ele quiser me tirar de lá, me tira. Se ele quiser me livrar, me livra. Mas uma coisa eu te digo, Nabucodonosor: nada imobiliza, paralisa a minha